Gravando. Então, olha só, vou começar a aula de recuperação paralela hoje da forma que eu tinha combinado com todo mundo na semana passada. Então, vocês vão me fazer perguntas com as dúvidas que vocês tiverem aí durante a semana e eu vou, através do código aqui, vou mostrar e vou responder para vocês. Então, vamos lá, estou aberto as perguntas aí para responder. Professor, essa paradinha tipo assim uma coisa que ficou meio estranha para mim foi esse teste lá do login, que eu não consegui entender muito bem. Quando eu pego com essa parada assim, tem que entender esse sentido assim, eu não consigo entender o item, a parte dele. Tá, vamos lá. Então, sua dúvida está no login. Então, é o controle do login, certo? Que é onde faz a consulta do banco de dados, certo? Então, ó, daqui a gente já começa a responder as questões. Primeiro que, tá vendo, a sua pergunta, eu não entendi como é que você fez o login. Então, como a aplicação está dividida em camada, eu já sei direto em que ponto da programação você está com dúvida, certo? Então, essa é uma das vantagens que a gente abordou na aula passada, já fazendo uma recapitulação da aula passada, que é cada coisa está no seu devido lugar. Então, ó, como você falou do login, eu sei que está dentro do controle do usuário e aqui tem um método de fazer o login. Então, a sua dúvida está aqui dentro, certo? Bom, login. O login é um método lá do nosso controle de usuário que faz as duas funções da camada de controle. Uma é o acesso ao banco de dados e o outro é a regra de negócio, certo? Então, nesse caso, uma regra de negócio muito simples. Primeira coisa, o usuário lá na tela, ele digita usuário e senha e eu crio lá na tela um objeto da classe usuário. Ou seja, esse objeto ele é um objeto model usuário. Então eu crio lá na tela uma variável desse tipo aqui, ó, que tem esses atributos privados com get set. E aí eu mando esse cara da tela para o método login. Então, baseado nesse cara, eu estou montando aqui um select para buscar todos os dados de um determinado usuário, onde o e-mail seja igual ao e-mail que foi preenchido na tela. Veja que, nesse momento, eu poderia já estar validando usuário e senha, já que o usuário e senha foi dado na tela. Porém, eu não faço isso de cara no meu select, porque existe a possibilidade de uma falha de segurança por SQL injection. Então eu posso mandar pela tela um SQL diferente para a minha aplicação rodar. Entendeu? E aí eu consigo me logar na aplicação com qualquer que seja o usuário e senha colocado na tela. Então, o que eu faço? Eu busco pelo e-mail informado e depois eu faço um if para verificar se a senha informada está correta para aquele usuário que foi logado. Tá certo? Porque senão eu posso na tela montar um SQL. Certo? E aí, se eu montar um SQL na tela, eu danço. Tá certo? Eu vou ter problemas na minha aplicação. Como é que eu poderia montar um SQL na tela? Eu posso, lá na tela, no lugar da senha, eu posso colocar um apóstrofo fechando e colocar assim, OR 1 igual a 1. Então, eu vou selecionar todo mundo que o e-mail é tal e a senha é vazia ou 1 igual a 1. Ou seja, eu trago todo mundo do banco de dados, todos os usuários. Não é? Porque olha só, o meu
os dados que eu usei para preencher a tela, eu estou usando aqui para montar o SQL que está no banco, certo? Então eu não poderia continuar, passar na tela o restante do SQL e aí colocar ou 1 igual a 1. Como 1 é igual a 1, ele traz todo mundo. Certo? E aí, ele ia me trazer na ordem. Ou seja, o primeiro usuário do banco de dados é o que eu ia me logar. Qual que é o primeiro usuário do banco de dados? É o administrador do programa, da aplicação. Certo? Então, por isso que eu não faço select código, nome, e-mail e senha from usuário, where e-mail igual ao e-mail que o usuário digitou e end nesse senha igual a senha. Eu não faço direto isso. Então, eu só busquei pelo e-mail. E aí, depois que eu busco o registro pelo e-mail, eu verifico se não deu erro. E aí, eu verifico aqui, ó. Pego a lista de resultados e jogo o primeiro item da lista para a variável linha e verifico se o usuário.getSenha, que é o que veio como parâmetro aqui, é igual à linha, que é o resultado da primeira linha desse select, no índice 3. Quem que é o índice 3? 0, 1, 2, 3. Ou seja, eu comparo se o getSenha, que a senha foi preenchida na tela, é igual à senha que está cadastrada para esse e-mail no banco de dados. Aí, se for igual, eu crio um objeto do tipo usuário para retornar para a tela. Por que eu vou retornar? Porque lá na tela vai ser criada a seção para esse usuário. E aí eu retorno ele. Se não, eu retorno nulo. Ou seja, não houve usuário compatível com os dados informados na tela e não tinha um usuário no banco de dados. E aí, lá na tela, ele não deixa logar, mostra uma mensagem de erro qualquer e se mantém na tela de usuário, de login. Entendeu? Respondido? Então, beleza, galera. Vamos lá. Próxima, alguém tem mais pergunta? Dúvidas? Professor, vai lá na tela, lá, na viewer. No viewer? Então, olha lá. Dentro do viewer, dentro de usuário. Lá na index. Na index? Oi? Esse aí, professor. Esse aí. Qual if esse aqui? Para que serve? Não, tipo, ele serve para validar o usuário, né? Não, esse primeiro if aqui, eu estou testando se foi enviado para essa página via post uma variável txt-mail e uma variável txt-senha. Por quê? Porque a primeira vez que essa página ela é carregada, olha lá, e-mail e senha estão vazios, não foi enviado. Certo? Por que não foi enviado? Porque a página está sendo carregada agora. Então não foi enviado para ela nada. Aí a partir do momento que eu preencho um usuário e uma senha e clico em entrar, aí foi enviado agora para ela via post. Tá vendo que eu cliquei em entrar e correu para a mesma página. Foi enviado para essa mesma página um txt-mail e um txt-senha. Então aí a minha atitude dentro da página é outra. Tá vendo? Quando é enviado, eu crio um objeto usuário, faço set do usuário e da senha e aí chamo o método login. Para se retornar alguma coisa, ó, se o retorno for diferente de nulo, significa que lá no login foi validado o usuário e senha que eu mandei. Então eu crio uma seção, eu crio as variáveis de seção com código, nome, e-mail e senha para esse usuário. Se isso não acontecer,
eu entro nesse else e simplesmente remonto a tela para usuário e senha. O cara informar usuário e senha. No caso, quando tipo, for fazer a. Vai montando mais ou menos obrigado já. Não vou fazer isso daí. Vai fazer dentro da página aí, você vai ter duas com esse if aí. E as duas telas iguais. Uma para carregar quando estiver pura. Quando for a primeira vez. E a outra para carregar quando tiver errado. Tiver informado o usuário ou senha errado. E aí, o e-mail ou a senha errado. E aí, dentro desse if aqui, ó, tá vendo? Aqui eu acabei de criar a seção do usuário. Eu posso colocar lá o header para eu mudar a página. Ou seja, o cara conseguiu se logar, eu carrego ele para uma página dentro do sistema. Então no caso, poderia. Tá? Que aí não vai mostrar de novo. Igual aqui, ó, você viu que eu passei meu usuário e senha correto, ele voltou a carregar essa página. Nesse caso, se eu tivesse passado o usuário ou senha e senha correto, ele deveria me jogar para dentro do sistema. Entendeu? Para eu já começar a ver o menu que eu tenho acesso, começar a ver as páginas dentro do sistema. Sim. Aí pode usar o header, no caso. Sim, aí você usa o header para redirecionar o usuário. Dentro do if que testa o retorno, não dentro desse primeiro, mas dentro desse segundo aqui, ó, que após criar a sessão, eu redireciono o usuário para a página que eu quero. Por exemplo, lá, eu acho que é CAD usuário.php. Que aí, se eu passar o usuário e senha correto, deixa eu ver se vai. Eu não lembro a minha senha, então vamos ver se vai dar certo. Eu não estou lembrando da minha senha. Enfim, é para você já redirecionar o cara para a página certa. Deixa eu ver até se eu coloquei. Se eu coloquei aqui certo o header. String replace. Ele deveria estar passando direto para cá. Deixa eu só ver aqui. Eu acho que eu retirei daqui todos os lugares que tinha header. Eu acho que eu tirei. Mas enfim, você usa o header para redirecionar o cara para a página. Eu acho que tinha mais algum parâmetro aqui. Não sei se era true. Eu não estou lembrado. Deixa eu ver se vai dar erro. Ele não deu erro não. Então ele deveria aqui... Eu acho que é isso mesmo. Ele deveria redirecionar. Deixa eu só ver aqui no banco se eu lembro aqui a minha senha. E se o e-mail está cadastrado de verdade. Museu.
Ah, a minha senha eu mudei para IFRJ, porque às vezes não está dando certo. Vamos testar. Acontece nas melhores famílias. IFRJ. Ele não está redirecionando, mas agora ele está entrando. Deixa eu ver aqui. Talvez o header esteja com problema mesmo. Talvez o header esteja com problema ou esse parâmetro aqui ele está errado. Vamos ver. IFRJ. Teria que mexer lá na lógica porque a gente está remontando a página. Engraçado. Ele deveria. A gente está remontando. A gente está remontando aqui, ó. Para ele. E aí ele não está redirecionando. Eu acho que tem alguma coisa antes do header também. Eu não me lembro. Vocês têm aí o exemplo do header para mudar? Que ele deveria passar aqui. Não? Depois a gente vê isso aí, mas seria... Sim. É desktop, certo? Só que tem coisas... O que é desktop? Não, é desktop. Ah, sim. Aí, tipo, tem coisas que vai ser o professor que vai fazer. Tem outros que vai ser a secretária, tem outros que vai ser a diretora. A diretora, ela pode ter acesso a toda a aplicação. Certo. Mas o professor, ele não pode ter acesso à aplicação. Certo. Vai ter que fazer isso como? Então, olha só. Quando o cara se logar, você tem que saber qual é o perfil dele. Então, associado ao usuário, você tem lá perfil, ou tipo de usuário, alguma coisa que classifique ele. E aí, você tem várias formas de fazer. Através de consulta no banco, você pode ter uma tabela que liste todos os links que você vai montar para cada perfil. Você pode ter, que aí o cara só vê os links dele, quer dizer, ele não conhece os outros links, então ele não consegue acessar, entendeu? Você pode ter, você pode fazer uma página em PHP que você inclui ela dentro das outras páginas. Você faz um include nela já com os links previamente montados. Então você faz, if professor, if o tipo do usuário logado igual professor, aí você carrega, você faz include numa página. Se não, se diretor, você faz include outro. Se não, sei lá, secretário, você faz include outro. E aí você já tem os links montados para cada um. Então você vai montar, só a montagem do menu que vai ser dinâmica. Entendeu? Então você vai ter que fazer um if lá para ver, mediante cada perfil que você for, que estiver acessando o sistema, você vai montar um conjunto de links diferentes. Isso no caso em cada página, né? O mesmo link em cada página. Sim, aí você cria uma página só para montar esse menu. E aí você inclui ela nas outras páginas suas. Ela já vai aparecer no lugar certinho. Pode ser no Viewer? Sim, é no Viewer. É no Viewer. E aí você só mostra para o cara os links que ele tem direito a acessar. Ou você pode também, em cada página, porque lembra que, olha só, o usuário
está se logando. Então eu criei variável de sessão para ele aqui, tá vendo? Eu posso criar uma variável de sessão aqui que é tipo de usuário. E aí quando o cara loga, eu sei o tipo. Então cada página que ele entra, no início da página, eu testo a sessão. Se session tipo de usuário igual a professor, carrega a página. Ou se session tipo de usuário igual a professor ou session tipo de usuário igual a diretor, carrega a página. Se não, você redireciona a página para uma página comum que todo mundo tem acesso. Ou se não, você mostra uma mensagem de erro. Ó, você não tem acesso a essa página. Entendeu? Você deixa todos os links carregados. Todo mundo vê todos os links. Mas aí você verifica. Quando a página vai ser carregada, você verifica se aquela página está sendo acessada por alguém que tem a sessão certa para acessar a página. Se não for, você mostra uma mensagem de erro. Você não tem acesso a essa página. E aí o cara só consegue acessar mesmo se o perfil dele puder acessar. Professor, localizar Ah, location. Caramba, olha a merda, é isso mesmo. Aqui, location, 2 pontos e o nome. Então agora, ó, vamos ver se vai rodar. IFRJ. Ah, foi para o cadastrar. Tá vendo? Eu me loguei e ele já foi para o cadastrar. E esse cadastrar aqui, ó, tem uma barra fechando a mais aqui. Já descobrimos um outro erro. Tá vendo? Ó, o cadastrar usuário. Depois lá da senha. Então, ó, e-mail, txt, senha, aqui, ó, tá fechando um a mais. Pronto, resolvido o problema. Agora, se eu atualizar, sumiu. Então, quem gostou, quem não gostou já sabe. Era o location que estava faltando. Beleza? Então aí, ó, é exatamente isso que vai fazer. Você vai fazer o login, se for a primeira vez, ele carrega a página de login. Se estiver errado, ele carrega de novo. Se ele acertar, direciona ele para dentro do sistema. É exatamente isso que vai fazer. Cria a variável de sessão e redireciona ele para dentro do sistema. Diga. lá naquela DAO, eu gosto de falar. DAO. Então, aquela senha, aquele usuário, aquela senha que você vai mandar vai ser tipo administrador. Não, olha só, dentro da DAO, esse usuário e senha foi usuário e senha para acessar o banco de dados. No caso, para você chegar até aquela página que você colocou lá de tipo de cadastro, você primeiro vai ter que acessar isso daí. Não, para carregar aquela página, não. Para carregar. Para carregar essa página, não. Agora, se eu preencher nome, e-mail e senha e clicar em cadastrar, aí eu vou precisar ter acesso ao banco de dados. Porque aí eu estou pegando uma informação da tela e mandando para o banco. Mas, bem, por que então você... olha só, eu não entendi o seguinte. Por que você só coloca, tipo, um usuário e uma senha? Eu pensava que a gente ia ter que pegar e colocar todos os usuários de vocês sempre dentro. Eu não entendi isso. Gente, olha só. Você está confundindo duas coisas. Primeira coisa, aqui é o usuário e senha que eu estou usando para me conectar ao banco de dados. Ponto final. Sem um usuário e sem uma senha,
eu não consigo entrar no banco de dados. Então, qualquer banco de dados que você for acessar, você precisa de fornecer para ele um usuário e uma senha. Aqui, nesse caso, eu estou conectado como root. Então, aqui, ó, dentro do... Cadê? Dentro do banco de dados, aqui, ó, utilizadores, ele chama os usuários do banco de dados como utilizadores, tá vendo? Eu estou conectado aqui com o usuário root, eu tenho permissão de fazer tudo. Agora, dentro do meu banco de dados museu, existe uma tabela usuário. Aqui são dados do meu programa. Então, aqui eu estou cadastrando os usuários que vão ter acesso ao programa que eu estou fazendo para controlar o museu. Então, não confunda o usuário que eu uso para acessar o banco de dados, que é um usuário que só a minha aplicação conhece, com a minha tabela usuários, que são os usuários que eu estou cadastrando para depois eles poderem ter acesso ao sistema, ao programa. Então, são coisas completamente diferentes. Tá joia? Tranquilo? Aqui eu vou cadastrar um monte ali. Já tem 3 cadastrados. Qual foi a sacanagem? Não, tem alguma sacanagem. Sorriu, tem alguma sacanagem. Não, ninguém é Cuidado, Raine, você é tão quietinha e a Nubia é uma má influência. Aqui, ó. Cobra perto dela é bicho bom. Então, olha. Então, e foi ela que começou a sorrir. Então, eu já logo desconfio. Estou prestando atenção. Vocês em mim e eu em vocês. Oi? Fala assim. Falou 2 vezes agora. Falou e repetiu. Gente, próxima dúvida. Eu estou notando que vocês estão tendo dúvida da dúvida, né? Estou tendo dúvida no que eu tenho dúvida. Entendeu? Não, acho que ficou bem o que você avaliar você fazer. Avaliar no caso que você mexe no céu, avaliar ela só é compatível naquela página, né? Sim, toda variável, olha só, toda variável que eu crio, ela tem um escopo. O que é o escopo? É o local onde ela é válida ou o local onde ela existe. Então, se eu estou numa página, igual aqui, olha só, eu estou aqui na tela, eu criei essa variável usuário. Essa variável, ela só existe aqui. Se eu mudar de página, ela não existe mais. A não ser que, olha esse caso aqui, ó. Eu estou chamando dentro dessa classe seu usuário, eu estou chamando o método login e estou passando a variável usuário como parâmetro. Aí, essa tela. Sim, eu criei a variável aqui e estou chamando o método que está na outra classe, olha lá, o método que está na classe controle usuário, mas eu estou passando essa variável como parâmetro. Então eu estou passando ela por referência, como parâmetro. Aí a outra classe vai recebê-la como parâmetro. Ponto final. Mas se eu simplesmente trocar de página, essa variável não existe mais. Para isso, eu crio variáveis de seção, que são essas daqui. Aí sim, as variáveis de seção, elas armazenam a variável que você está criando dentro da seção, ou seja, dentro da conversa entre a pessoa que está usando a página e a aplicação. Então aí, mesmo que a pessoa troque de página, continua sendo a mesma pessoa com a mesma aplicação conversando. Sim, senão ela não reconhece mais a variável de seção. Então tem que dar o start session a cada
página que está sendo trocada, senão ela não reconhece a variável de seção que foi criada. Beleza? Então aí a variável de seção ela vai servir para você manter a mesma variável em várias páginas. Não, porque tipo, tem muito usuário nessa página, tipo, usuário com maiúsculo e o usuário é porque ele perde. Não, olha só. O usuário com maiúsculo é uma classe. É uma moda, né? Não, olha só. Isso vale para qualquer um. Se começou com letra maiúscula, isso aqui é uma classe. Se começou com letra minúscula, isso aqui é uma variável. Então aqui, ó, eu estou criando uma variável chamada usuário e ela é do tipo a classe usuário, que é essa lá que está no model. Entendeu? Então, por causa disso que é importante você manter o padrão das coisas. Letra minúscula, variáveis são começadas com letra minúscula. Classes são começadas com letra maiúscula. Tá? Então aqui, ó, estou criando também, ó, uma variável, igual foi aqui em cima, uma variável chamada CUsuário, que ela é do tipo CTRL usuário. Então, eu estou jogando essa classe dentro dessa variável. Tá vendo? Eu estou criando uma instância, uma ocorrência dessa classe nessa variável. E aí, tudo que eu programei nessa classe fica disponível nessa variável. É por causa disso que eu instancio, para eu poder usar. Essa historiazinha aí, depois do preset ali, lá no get 76, 700, isso significa o quê? Olha só. Se eu segurar o Ctrl, tá vendo? Ó, segurei o Ctrl, cada método vira um link para mim, ó. E eu posso navegar no método. Então, por exemplo, lá, usuário.7,5 lá. Cliquei no 7,5, vim para ele. Lá na outra classe. Tá vendo? Então, olha só. Essa classe aqui, ela tem código, nome, e-mail e senha. São variáveis privadas dessa classe. São atributos da classe, como vocês estão aprendendo lá com o Felipe. Certo? Atributos da classe. A classe, veja bem. Quer ver uma pergunta capciosa? Uma pergunta capciosa. Vou fazer para a Núbia, porque ela estava me sacaneando agora, então eu vou fazer para ela. Núbia, você deixa eu acessar seus atributos? Não. Por quê? Porque os atributos são dela, certo? Não é para outro ir lá e botar a mão nos atributos dela, certo? A mesma coisa a classe faz. Os atributos da classe são privados. Por causa disso, os métodos get e set funcionam como uma roupa para tampar os atributos, certo? Então, você só acessa os atributos através dos métodos get e set. Então, você só acessa os atributos, né, mexendo na roupa, certo? Então, é a mesma coisa. Então, os atributos da classe, só a própria classe tem o direito de mexer, certo ou não, né? Só, né? Então, os atributos da classe, só a própria classe mexe. E aí, você cria métodos públicos para poder acessar esses atributos. Ou seja, o atributo em si, ele sempre está protegido pelos métodos get e set, pelos métodos públicos. Então, uma classe de fora, que é o caso da index, ela não acessa diretamente a variável e-mail, a variável senha. Para ela jogar um e-mail e uma senha para dentro da variável, ela usa os métodos set para jogar e os métodos get para pegar. Por quê? Porque se eu quisesse, por exemplo, validar e-mail, eu colocaria a validação no método set.
para eu não conseguir jogar para dentro da variável um e-mail que não é válido. Olha só, você concorda que se eu não deixar nenhum valor inválido entrar na variável, eu nunca vou ter problema com ela? Qual é o método que eu uso para jogar valor na variável? Set. Então, se eu quisesse validar e-mail na minha aplicação, em qual lugar que eu validaria o e-mail, por exemplo? Lá no set. No set do usuário. Não, no set e-mail. Lá no módulo? Sim, lá no módulo. Aqui no set e-mail. Se eu testo aqui, ó, se o e-mail é válido, para só se ele for válido eu jogar para a variável e-mail, eu nunca vou ter um e-mail inválido dentro da minha aplicação. Então, os testes para ver se os valores que estão sendo jogados nas variáveis estão certos são todos feitos nos métodos set. Então, tecnicamente não é preciso colocar a restrição no banco, mas assim pode colocar no... Então, olha só, são coisas diferentes. Nota que o banco de dados, ele é uma camada a mais dentro da minha aplicação. Eu tenho viewer, model, controller, banco de dados. Se eu valido uma coisa no banco de dados, eu não preciso validar na aplicação. Se eu valido uma coisa na aplicação, teoricamente, eu não preciso validar no banco de dados. O lugar que mais garante, o local que mais garante que os dados estarão certos dentro de uma aplicação é o banco de dados. Por quê? Porque, de repente, eu consigo pôr lá a aplicação e jogar o valor errado lá dentro do banco. Então, se a validação for feita no banco de dados, eu garanto que, como é o banco de dados que vai guardar tudo, eu garanto que nunca vai ter valor errado dentro da minha aplicação. Porque eu validei no banco. Porém, validar no banco implica em o banco enviar erros para a aplicação. Então, eu tenho que tratar dentro da aplicação os erros. Beleza? Então, vamos supor, se eu enviei um e-mail errado para dentro do banco, o que vai acontecer? Na hora do insert, o banco de dados vai ver, opa, esse e-mail está errado. Ele gera um erro. Quando ele gera um erro, esse erro volta para a aplicação. Então, a minha aplicação ela tem que saber tratar este erro. Beleza? Então, não é porque eu validei no banco de dados que já está tudo certo. Senão, toda hora fica dando erro para o usuário. Então, eu tenho que tratar, saber reconhecer esse erro e mostrar para o usuário. Ó, o e-mail que você está tentando inserir está inválido. Agora, tem um outro ponto de vista. Você tratar o erro no banco de dados gera custo para a aplicação inteira. Por que gera custo para a aplicação? Porque você deixou o usuário colocar os dados na tela, você deixou ele clicar no botão enviar, ele fez post para o servidor, o servidor pegou aquela informação, montou um SQL, mandou para o banco de dados, aí lá no banco de dados gerou um erro, quer dizer, o banco de dados também processou, voltou o erro para a aplicação processou, gerou um HTML de erro e mandou de volta lá para o cliente. Olha só quanta coisa você fez entre ir e voltar. Você gerou um custo, tanto para a sua aplicação, um custo que eu falo é um custo de processamento. Você gerou processamento para a tua aplicação e gerou processamento para o seu banco de dados. Ao passo que, se você... e fora o tempo que demorou entre ir e voltar. Aqui vai rapidinho porque está tudo na minha máquina, mas você imagina na web. Aí, ao passo que se você cria uma validação de JavaScript ou jQuery, o usuário valida na máquina dele mesmo. Ele não faz post para o servidor se não estiver certo. Quer dizer, quando vem de fato um post para o servidor, já vem certinho. Praticamente é processar.
existe sempre o risco de um usuário ou outro que tem um conhecimento melhor, né, o cara desabilitar o seu JavaScript e mandar um post sem validação. Então, quando você faz uma validação em JavaScript, você também tem que fazer ela no servidor. Mas 99% dos casos você resolve o problema. Então, quando chega a vir um post para sua aplicação, aquele post, o dado de fato está validado, está direitinho. E aí é só você processar e inserir no banco. Entendeu? Então, é muito melhor você já distribuir a validação. Cada um valida o seu na sua máquina. Você não está consumindo o servidor. Entendeu a jogada? Então, o melhor dos mundos é você validar via JavaScript no lado do cliente e validar no banco de dados. Ou na aplicação. Aí depende do seu nível de segurança e como você vai distribuir a sua aplicação. Entendeu? Tranquilo? Tranquilo. E no caso, se você colocar alguém ali para testar alguma coisa para não se errar, poderia colocar aí dentro. No set e-mail, no set senha, no set code. Tá. Entendi. Entendeu? Os métodos set, eles são usados para fazer validação também. O get não tem nada, o get é só retornar o valor da variável. Mas o set é usado para validar. Entendi. Mais dúvidas, galera? Não, só para pegar mesmo. Fala, amigo. Gente, vamos lá, vamos esclarecendo dúvidas aí. Vocês podem estar esclarecendo tanto as de vocês quanto a dos demais colegas aí que vão ver o vídeo. Oi? Aonde? Cada usuário? Vou fechar aqui sem salvar, porque foi só um espaço. Sim. Deixa eu ver aqui. Tá, sim. Esse é a parte de cadastrar, né? Sim. Aquela seu usuário ali, né? Tô vendo de onde? Essa daí tá sendo criada aí? Seu usuário? É. Ela foi criada aqui em cima, ó. Aqui, ó. Ah, tá. Que ela também era mais ou menos similar. É porque o que acontece? Eu costumo dar os mesmos nomes para variáveis do mesmo tipo em todas as camadas. Porque aí você... Olha só, a partir do momento que você adota um padrão, você já segue aquele padrão, que isso facilita você entender a tua aplicação. Então, se na tela numa tela eu preciso instanciar um controlador e em outra tela eu também preciso instanciar o mesmo controlador, eu dou o mesmo nome de variável. Entendeu? Porque aí já fica mais fácil eu bater o olho e saber o que cada um faz. Olha só, nessa parte de cadastrar tem um botão. Não tem? O botão de cadastrar, como é que funciona mais ou menos? O botão de cadastrar, olha só, você não tem muito que se preocupar com o botão de cadastrar. Por quê? Porque olha só, dentro do seu form tem o action, que é para onde vai enviar. Ele vai enviando para a mesma página, no caso. Nesse caso está enviando para a mesma página. Então o botão, ele é só um input type submit. Só fazendo isso, ele já sabe que ele tem que pegar todos os dados do formulário e enviar para a página que está no action. Aí, ele em cima está testando a página para ver se vai receber. Se foi enviado, aqui está testando, ó, foi enviado? Se foi enviado, ele executa o que está aqui. Se não for, ele executa isso aqui, ó. Aí, no caso, se foi, aí aparece uma mensagem. O usuário tem sucesso. No caso, eu poderia tirar isso daí e colocar aquele regra da página?
Sim, mas você tem que avisar para o usuário, foi inserido de alguma forma. Pode ser JavaScript. Daqui, ó, dentro desse if aqui, ó, tá vendo? Ele está dentro do if, você pode mandar uma mensagem aqui, ó, um alert aqui já de cara. Dados inseridos com sucesso. Por quê? Esse alert, ele só vai rodar se isso aqui acontecer. Tá joia? Então aí você já pode mandar, ó, dados enviados com sucesso, e aí embaixo dele o header. Mudando, que aí o cara vê lá, dados gravados com sucesso, ele dá o ok, redireciona para outra página. Professor, papai, eu pedi um bem, não peguei, tudo certo. E aí, para dizer do remover o usuário, como ele fez, você falou que ele validou duas vezes alguma coisa, eu acho. Bom, do remover o usuário, você diz aonde? No DAO? No controller? Uhum. Então vamos lá para o controle do usuário. O remover. Porque ele primeiro fez o select, não fez? Não, no remover eu só estou removendo. Ó. Você não fez duas coisas na última aula? Não, então, olha só. O que acontece? Eu lembrei do seguinte, está vendo lista usuário? Ó, vamos executar ele. O lista usuário, o que eu falei dele é o seguinte. Lembra na análise, nos diagramas de caso de uso, que você tem consulta, extend, remover? Ou seja, você busca uma informação e você pode dar um extend em alterar ou um extend em remover. Ou você remove e include consulta. Ou seja, para remover, obrigatoriamente, você tem que buscar. No outro caso, você consulta e aí, a partir da consulta, você pode só ver na tela o que você consultou, ou você pode executar a partir da consulta uma alteração ou uma exclusão. Então, eu quis mostrar que ficou claro isso aqui, ó. Eu estou consultando, tá vendo? Os dados estão aqui na tela. E aí, extend, ó, um alterar, ou extend, um remover. Tá vendo? Então, eu estava lembrando que é um ponto de vista da análise. Você vai ver como que você quer fazer. Eu vou fazer a minha análise onde eu vou partir do pressuposto que o usuário está fazendo uma consulta e a partir dessa consulta ele exclui ou ele vai excluir. E no procedimento de excluir ele tem que buscar a informação. Então é só um ponto de vista que eu estava mostrando na hora de implementar. Falei assim, ó, tá vendo? Lá na análise, você busca uma informação de alguma forma para depois excluir. Certo? Eu só estava explicando um ponto de vista, que é como vocês estão fazendo lá na análise. Vocês não fizeram os diagramas de caso de uso? E aí você está implementando o diagrama. Eu estava mostrando que você está implementando conforme está na análise. Pai, no caso nosso, a gente tivesse colocado a primeira opção foi buscar e nos extend. Então, vamos alterar para... Tá atendido aqui, do jeito que a gente fez. Aí, se fosse totalmente diferente, você vai remover, vai ter um include. Então, para busca. Vai ter outra... Seria diferente a plataforma de programar? Você poderia, então, ao meu ver, você poderia fazer da seguinte forma. Você está no controle de usuário, você acessa o menu, excluir o usuário. Aí, para excluir o usuário, ele vai mostrar de cara para você, ó,
qual é o usuário que você quer excluir? Aí você vai buscar aquele usuário para depois excluir ele. Entendeu? É só a forma como você montou o menu. Tá vendo? Ó, a intenção, eu vou excluir o usuário. Então você acessou o menu, excluir. E aí aparece primeiro o quê? A busca, porque ele precisa saber qual usuário que você vai excluir. Aí você efetuou a busca, buscou, achou o usuário, deseja realmente excluir? Aí você, sim, deseja. Aí você remove o usuário. Nesse caso nosso, a gente efetuou uma busca primeiro. Ó. Nós listamos todo mundo. Daqui eu posso alterar ou remover, ou posso só ver na tela. Então, extend. Tá vendo? Ponto de vista da análise. Que você está implementando, fazendo você implementar de uma forma ou de outra na tua aplicação. Tá vendo como é que uma coisa tem relação com a outra? Que não dá para eu, por exemplo, ensinar a programar sem falar de análise. E não dá para o professor de análise só ensinar os diagramas ou o caso de uso sem falar de implementação, de programação. Houve um outro comentário, provavelmente capcioso, né? Que está todo mundo rindo e eu estou boiando, mas tudo bem. Mas vocês estão vendo que tem relação uma coisa com a outra? Então é isso aí. Galera, mais dúvidas? Acho que não. Se dá pra gente ir no site, Beleza, então. Olha só, eu tô... Vai passar agora, vai passar depois, vai postar tudo que tá. Então, eu tô... Deixa eu só ver aqui o que eu tô fazendo. Então, olha só.